Bem, boa noite a todos. Com grande alegria que nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E prazer em conhecer a filha dos irmãos. Bem-vinda, tá bom? O Luciano já tem vindo com a gente, né? Já vários cultos, obrigado. E a todos quantos nos visitam são igualmente bem-vindos. Mais uma vez gostaria de agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que a gente tem de poder falar um pouquinho da sua palavra. E nossa oração é que os nossos corações realmente estivessem amolecidos para o conselho que nós vamos ter nesta noite e pudéssemos mesmo aprender esta grande lição que nós vamos assim falar, né? O título da nossa mensagem, irmãos, é a soberania e misericórdia de Deus e a nossa gratidão. É sobre esse assunto que nós vamos discorrer nesta noite. Eu gostaria de orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por nossas vidas. Como é maravilhoso ver o Senhor cuidando da gente. O Senhor tem feito isso desde o começo, para com seu povo, para com sua igreja, e nós te amamos por isso. Gostaríamos de aprender um pouquinho mais sobre a sua soberania, teu poder, tua autoridade, que isso ficasse bem claro em nossos corações. Dentre estes dons maravilhosos, tributos maravilhosos, nós encontramos a tua misericórdia. Sem ela, nós estaríamos perdidos para todo sempre. Gostaríamos assim de agradecer mais uma vez pelo sacrifício tão precioso do teu amado Filho Jesus, que nos leva ao arrependimento e à fé e à salvação. Diante de tudo isto, gostaríamos de clamar também por nossa gratidão, que os nossos corações fossem mesmo sempre prontos para ouvir o seu conselho e aceitá-los em nossas vidas. E que a gente pudesse demonstrar o quanto nós somos gratos por esta tão grande salvação, onde foi necessária a morte do teu amado Filho Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor nosso Deus, com perdão dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos mais uma vez, gostaria de lembrar mais uma vez, com grande gratidão, desta data, 20 de julho, na verdade é amanhã, que nós estaremos assim completando mais um ano de organização, 60 anos de organização nesta cidade. Você já parou para pensar isso, irmão? Uma cidade nova, nossa cidade tem 61 anos. E nós estamos aqui há 60 anos pregando o Evangelho. Na verdade, antes disso, os nossos pais já faziam isso. Os nossos pais já ouviam a verdade, falavam da verdade. Antes disso mesmo, se você procurar na história da igreja, você vai ver isto. É realmente um motivo de gratidão para a gente prestar ao Senhor, com um coração sincero, prestar um louvor ao Senhor. Mas ainda, há mais de 2000 anos que a Igreja de Cristo continua pregando o Evangelho, ou quase 2000 anos, se a igreja saiu depois do ano 30, então quase 2000 anos que a igreja do Senhor Jesus está aqui nessa terra. E mais ainda, a promessa de Cristo é que a igreja estará aqui na sua volta. Então isso é maravilhoso. Isso deveria arrancar do nosso coração uma grande gratidão, um amor sincero, uma devoção, um louvor sempre presente em nossos lábios. Gostaria de convidá-los ao livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 é o quinto livro,
da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este era o conselho para Israel. Esta palavra ouve, irmãos, aqui do versículo 4, ela tem significado de preste atenção para obedecer. Preste atenção para praticar isto, Israel. O Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Nós precisamos saber disso. Israel precisava saber disso. E então a Ele amarás, pois o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Eu vou pedir perdão e que prometo não cuspir para lá, viu? Está impossível de falar com essa máscara. Preste atenção para praticar. Se a gente for no Evangelho de Mateus, capítulo 22, vamos lá comigo, irmãos. Quando interrogado pelos fariseus, Mateus capítulo 22, se você olhar, o Senhor Jesus está sendo interrogado pelos fariseus a respeito de qual seria o grande mandamento. E no verso 37 ele diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Percebeu, irmãos? Ou seja, as mesmas ordens que foram passadas para Israel, nós estamos vendo elas no Novo Testamento. Eram os fariseus, mas é no tempo da igreja que nós estamos falando. São as mesmas ordens, meus amados irmãos. São as mesmas ordens que são dadas aqui. E o Senhor Jesus chama de primeiro e grande mandamento. Quer dizer, isso nós precisamos saber. Se tem um mandamento que é grande, que é maior, é este. Ame ao Senhor, mas com todas as forças, com todo entendimento, com todo o coração. É a mesma ordem que foi dada lá atrás. O Senhor Jesus está dizendo, como foi dito lá atrás, toda personalidade humana deve dar glórias e honras e amar a Deus. Deve dar preeminência a Deus. Este é o conselho para a igreja hoje. Aqui nós estamos falando da soberania de Deus. É um pouco da soberania de Deus. Nós já falamos um pouco da misericórdia, não é? De gratidão nessa nossa introdução. Agora nós estamos falando da soberania de Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Este é o grande conselho, meus irmãos. Nosso Deus é único, deve ser único em nossas vidas. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor Jesus usa a palavra aqui, e Jesus disse-lhe: amarás. Esse não é o amor filéu, né? Conforme as escrituras mencionam. No grego é o amor ágape, é o amor de entrega, sabe? Ele está falando de uma obrigação com absoluta dedicação, que deve sair das nossas vidas para adorar a Deus, sabe? É dedicação, é obrigação, mas é com amor que a gente faz isso.
Sabe? Engraçado quando a gente encontra o Senhor Jesus falando sobre amar a Deus, numa outra oportunidade ele diz: quem ama pai, esposa, mãe, filhos mais do que a mim não é digno de mim. Você consegue entender isso, irmão? Como é que nós devemos amar a Deus? É neste grau. Está falando de uma vontade que deve ser determinada em nosso coração. Nós precisamos fazer assim. E nós estamos falando da soberania de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: não são os muitos regulamentos da lei que faz uma pessoa ser do agrado de Deus, viu, meu irmão? Sabe, não é vir na igreja, não é, eu leio a Bíblia, não é porque eu faço muitas orações. Não, isso é importante, mas não é necessariamente isso que faz uma pessoa do agrado de Deus. O que faz uma pessoa do agrado de Deus é o seu sincero amor para com Deus. Consegue entender? É somente assim. Então eu pergunto, diante da história da igreja, talvez você é novo, talvez você diga: eu não sei nada da igreja. Mas diante da história da igreja, por acaso você já encontrou motivo para amar a Deus? Então sim, estou lhe perguntando: você por acaso encontra diante da história motivo para amar a Deus? Eu quero te mostrar isso um pouquinho daqui a pouco. Êxodo capítulo 20, vamos voltar para o Velho Testamento novamente, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 3. Diz o texto da palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que o Senhor simplesmente não vai permitir que nada nem ninguém passe na frente dele na hora da adoração. Olha isso. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele não aceita que nada passe na frente dele na hora de prestar um louvor, uma adoração. Nada deve passar na frente dele. Nada deve ser mais importante do que ele. A palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, capítulo 42, verso 8, ele diz: o meu louvor a outrem não darei. O meu louvor, eu não aceito que seja dado às imagens de escultura. É uma ordem dele. Amados, o nome disto é idolatria. Quando a gente adora alguma coisa mais do que a Deus. Não sei o que isso pode ser. Isso pode abrir um leque de tantas coisas que nós adoramos nesse mundo, pois o nome disto é idolatria. Seu corpo, suas riquezas, ou qualquer outra coisa que a gente adore mais do que a Deus, isso é chamado de idolatria. Estas palavras, irmãos, há uma singularidade na pessoa do nosso Deus. Ele é único. Há ênfase na singularidade de Deus, há ênfase na soberania de Deus, para que a gente aprenda disso.
Ele quer exclusividade na adoração. Mas talvez fique uma pergunta para a gente: mas por quê? Afinal de contas, por quê? É assim que as pessoas às vezes reagem. Olha, você deve adorar a Deus, você deve... Por quê? Nós vamos lembrar quem Ele é, mais um pouquinho de quem é Deus. E nós vamos também lembrar do que Ele fez pelo seu povo durante a história. Eu falando povo, eu digo Israel, eu digo a igreja, o que Ele fez por nós. Nós vamos fazer uma comparação aqui, porque é que Ele merece o louvor e a honra de cada um de nós. Êxodo capítulo 12. Esse texto aqui vai ser ele até o final. Talvez a gente vá para algum outro lugar, mas a gente volta nele. Verso 37, irmãos. Nós vamos do 37 ao 45. Só para a gente ver aqui, se você olhar para trás, você vai ver as 10 pragas, Deus arrancando, enviando as pragas no Egito para que o seu povo fosse arrancado de lá. Irmãos, aqui nós vamos ver então a misericórdia de Deus por tirar aquele povo que está escravizado há 400 anos no Egito. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. Ele vai arrancar. Todo mundo conhece a história. Simplesmente Ele vai arrancar o seu povo das garras do Egito. Tá bom? É isso que nós vamos ver aqui nesta parte. Essa é uma história fascinante, empolgante, maravilhosa, que todas as vezes que a gente lê ela, a gente então começa a pensar: mas que amor é esse que Deus nutre por aquele povo? É isso que nós vamos ver aqui nessa história. Quando a gente vê os meios pelo qual Ele arranca Israel das garras do Egito, nós vamos ver que são pelos meios improváveis, irmãos, impossíveis. São os meios que Ele utiliza para arrancar Israel das garras do Egito. Ou seja, aquele que Ele ama, Ele foi lá para arrancar de lá. Só vamos, assim, para a gente entender um pouco melhor. O Egito era a potência mundial da época. E Israel, esse povo, escravos deles. Você consegue entender isso? Que força tem um escravo contra o Senhor? Uma rebelião talvez, mas não com esta autoridade com que eles foram arrancados de lá. Isso que eu quero dizer. Então Deus foi lá arrancá-los verdadeiramente. Se você olhar as 10 pragas, ofendendo os deuses do Egito, uma delas, uma por vez, para como que estivesse pisando sobre os deuses do Egito e então tirando o seu povo. É pela força que nós vamos ver isso daqui. O verso 37 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Vamos dar uma paradinha por aqui para a gente falar um pouquinho disso. Irmãos, vamos lembrar de quantas pessoas desceram para o Egito. É importante a gente lembrar disso. A Bíblia diz: 70 almas desceram com Jacó para o Egito. Gênesis 46, 27. 70 almas. Claro que naquela oportunidade ele era um convidado de José, seu filho, que era o governador do Egito, não é? E com a aprovação do faraó. Nesta época eles foram bem-vindos, tanto que o faraó deu a terra de Gósen, uma terra boa, para que eles pudessem habitar ali.
Eu quero fazer a comparação de 70 almas com 600 mil homens, irmãos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Em 400 anos, 600 mil homens, sem contar crianças. Se não é a soberania de Deus para fazer isto, e depois a sua misericórdia para continuar cuidando deste povo, se não é isso que nós estamos vendo aqui. Se a gente for para o Evangelho de Mateus capítulo 4, vem comigo. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Até aqui, irmãos. 20. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Quatro almas é menos do que 70 almas. Está vendo isso aqui? Depois o Senhor Jesus vai chamar um por um, inteirando 12 discípulos. 12 discípulos. Para ser a sua igreja, para ser a sua nação. Está vendo isso, irmãos? Isso é soberania de Deus. Aquele filho de carpinteiro é soberania de Deus que nós estamos falando. Isso não é por acaso. Você sabe onde foi dar esta família? Sudmenusse, 1960. Até agora. Ora, isso também ultrapassa mais de 600 mil homens. Amém, irmãos? Isso é muito mais do que 600 mil homens. É isso que nós estamos vendo, os primeiros discípulos. E é importante da gente ver um propósito estabelecido aqui, nestes versículos de Mateus. Não sei se você já fugiu daí. Versículo 18 diz assim: e Jesus andando, verso 19, disse-lhes: vinde após mim. Ou seja, para se construir um povo para Deus, precisa andar atrás de Deus. Não podemos passar na frente de Deus. É muito bonito da gente ver esse trocadilho aqui. Andando, Jesus diz: vem atrás de mim. Por isso a igreja anda atrás de Cristo e não na frente, não pegando os atalhos, não descansando, mas andando atrás de Cristo, para se tornar forte, para se tornar uma nação para Deus. Consegue ver, irmão? Sim? Amados, onde foi parar isto? Aqui em Sudmenusse, nesta noite. E ele continua dizendo: atrás de mim. Vinde após mim. Eu vou na frente mostrando o caminho, e vocês atrás de mim. Isso é soberania de Deus, e quando nós obedecemos, isso se torna gratidão a Deus.
Isto é misericórdia de Deus, de levantar 4 pescadores. Os primeiros são pescadores, irmãos. Eu não sei se durante a vida os pescadores mudaram, mas os pescadores que nós temos hoje são pessoas simples, pessoas que labutam com a vida e está faltando trabalho, eu vou pescar. Amados, eles eram assim também. Nós precisamos olhar isto para a gente ver a soberania de Deus. Lembra que eu disse, nós vamos ver o que Deus fez por nós, quem é Ele e o que Ele fez por nós. Então nós chegamos nesta parte, verso 38, lá do nosso texto, diz para você, não fuja de lá, hein? E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Verso 38, muita mistura de gente. O texto está dizendo simplesmente assim, olha, quando Israel foi libertado do Egito, muita gente que não era o povo de Deus foi junto. Vamos pensar um pouquinho nisto. Qual era a promessa? Vou levá-los para uma terra, chamada Terra Prometida. Vou dar para vocês essa terra prometida. Agora, imagina você lá. Você não faz parte do povo de Israel, mas você ouviu essa conversa. É melhor do que estar escravo. Provavelmente outras nações eram escravas, não sei. Só diz que eram muita gente. Talvez até egípcios. Talvez até egípcios. Tenham dito, olha, essa vidinha aqui nesse governo, hein? Imagina o Brasil, né? Ó, estão dando uma terra, agora descobriram uma terra, nós vamos para lá. Esse governo aí não vai, o outro era pior, o que vem nós não sabemos, que eu vou junto. Então é isso que aconteceu lá, viu, irmãos? Só para a gente assim entrar na história. Só que o que nós descobrimos no meio desta viagem? Murmuradores. Porque não foi pegar o trem-bala e chegar na terra e olha, isso aqui é a tua parte, você faz aquilo. Não, 40 anos no deserto para prová-los, para ver se era isso mesmo que eles queriam. Murmuradores, pessoas insatisfeitas, o que levou o próprio Israel a ser isso também. A verdade da palavra é que todos eles pereceram no deserto. Essa é a história da palavra de Deus. Tá bom? É só para a gente ver. Esse povo ficou no meio do caminho. Você sabia que no meio da igreja também é assim? Tem os insatisfeitos, os murmuradores, nada está bom para ele. Coisa está gostosa, está bonita, nós estamos de festa, não, mas isso aí não está certo. Isso aí não, isso aí, olha, você imagina o que eu estou dizendo? Porque nada está bom para ele, ele se torna um murmurador. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso que nos deve levar diante de Deus para queixar. Senhor, me perdoe pelo meu pecado. E não achar que nós é que somos donos da situação. Sabe, nós plantamos as coisas em nossas vidas, sabe? E as coisas às vezes não funcionam do jeito que a gente gostaria. E aí a gente fica, porque essa vida virou as costas para mim, todo mundo se dá bem menos eu, agora eu tenho esse problema, agora eu tenho aquele outro problema. Queixe do seu pecado antes de tudo. É isso que a palavra está dizendo. Queixe-se cada um dos seus pecados. Eles pereceram no deserto por conta de murmuração e insatisfação nas suas vidas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Quando falta gratidão, em nossas vidas, aparece a murmuração. Viu? Você tem murmurado, então pode saber, você está ingrato. Não está contente, as coisas parecem que não funcionam. Às vezes a nossa vida leva por esse lado, sabe? E quando tem ingratidão, quando não tem o amor sincero a Deus, a gratidão pelo que Deus fez por nós, então vai vir murmuração. Mulher rixosa, a Bíblia fala de uma mulher rixosa, sabe? Olha, é pior que uma goteira, né? Sabe aquela goteira que você agora vai dormir e começa a goteira, toque, 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 e aquilo te incomoda a noite inteira. E o homem também, nada tá bom, tudo é reclamação. Amados, ao longo da história, a igreja também tem sofrido por causa dos seus pecados e por não haver um arrependimento sincero no coração dos nossos irmãos. E aí dá nisto daí, sabe? Dá nisto. Nós vamos ficando, perecendo pelo meio do caminho, porque não há um arrependimento de coração. Não há um dobrar diante de Deus, não há humildade em nós, e nós vamos perecendo pelo meio do caminho. E o julgamento, 1 Coríntios 11:30, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Claro, o texto não está dizendo nada que é por conta de murmuração, sabe? Está falando de fazer uma coisa errada aqui, principalmente na hora da ceia. Mas o resultado é esse, irmãos. Olha aqui, fracos na fé. Não tem fé, porque vive reclamando, vive murmurando. Não tem gratidão no seu coração, por isso nada está bom. Fracos, doentes e muitos que dormem. Vai piorando, ficou fraco, depois caiu, está doente, e vai. 1 Coríntios capítulo 5, verso 13. Também não é o assunto, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Isso aqui é uma outra história, um pecado cabeludo que tinha dentro da igreja de Corinto. Mas o conselho fica para nós: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quer dizer, lembra a palavra é mistura de gente, não serve para ficar no meio da igreja. Isso também ele é muito particular para a gente, viu, irmãos? Às vezes é o meu pecado particular que eu estou arrastando ele. Tirai esse iníquo dentre vós. Porque o soberano Deus, cheio de misericórdia, quer isso. O pecado nos enfraquece, meus irmãos. O pecado deixa a gente fraquinho. Não é fraco porque estou caindo pelas tabelas, é fraco espiritualmente. O pecado faz isso com a gente não quer saber de Deus. E vou te contar uma coisa para você: Deus abomina o pecado. Então não tem liga, sabe? Não dá liga, não tem jeito. Versículo 39 do nosso texto. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter, nem prepararam comida. Eu quero levá-los a capítulo 12, verso 8. Aqui também vai falar dos ázimos. E naquela noite comeram a carne assada no fogo com pães ázimos.
e ervas amargosas a comeram. Os ázimos aqui, eu sei que no nosso texto é porque eles saíram apressados do Egito, né? Por isso que não deu tempo de levedar a massa, né? Mas trazendo esse capítulo 12, verso 8, os ázimos, eles têm uma representação muito grande na nossa vida, que a gente deve olhar. Eu quis aproveitar isso para a gente saber disso, tá? Pães ázimos, esta é uma representação de como deve ser nossa vida diante de Deus. Você já ouviu falar que o fermento simboliza o pecado em muitas partes das Escrituras? Pois é, assim deve ser nossa vida diante de Deus, como pães ázimos, sem levedura, sem fermento. 1 Coríntios capítulo 5, novamente, verso 6, capítulo 5, verso 6: não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A palavra aqui é purificai-vos. Purificai-vos, pois, do fermento velho, limpai-vos, santificai-vos, irmãos. Isso também é necessário em nossas vidas para seguir a Cristo. Ontem os irmãos falaram, tanto nos nossos vídeos quanto particularmente o irmão Arino disse isso. Somos nós que vamos continuar nesta batalha de servir a Deus nessa cidade agora, sabe? 60 anos já ficaram para trás. Se fosse uma prova para ser corrigido, tem um errinho aqui, tá bom, passou, até agora passou, mas agora vai começar de novo. Começa a partir de amanhã os 61 e 2 e 3 e não sei quantos mais o Senhor vai ter. Vamos lembrar que Ele vai estar com a igreja vai estar aqui quando o Senhor Jesus voltar. Foi isso que nós falamos, Mateus capítulo 28, verso 20. E a igreja somos nós. Nosso texto, verso 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 430 anos habitando em terra estranha, no Egito. Se você olhar o Egito, ele vai simbolizar o mundo. Foi assim que Israel esteve, irmãos, 430 anos. Nós encontramos aqui uma realidade muito trágica. Eles estão escravos por conta dos seus pecados. Olha a gente falando de pecado novamente. Eles estão aqui por conta dos seus pecados. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde Adão, desde o começo, o homem está escravizado pelo seu pecado. É muito mais do que 430 anos. Você consegue entender isso?
Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, e consequentemente todos os seus filhos com eles. E eu e você entra no meio disso. Trágica, esta é a palavra, trágica a realidade que eles estavam vivendo, irmãos. Trágica a realidade que o homem está vivendo. Aos Romanos, a palavra de Deus diz no capítulo 5, verso 12: porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que lamentável que é a situação do homem, minha e sua, mergulhado no pecado e consequentemente escravo do pecado. É assim que está acontecendo com Israel. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui para Êxodo capítulo 6, volte um pouquinho aqui, irmãos, capítulo 6, versos 6 e 7, diz a palavra de Deus: portanto dize aos filhos de Israel. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Nós temos uma nação escrava no Egito, e o motivo pelo qual eles estão escravos são os seus pecados. Mas olha esta promessa, irmãos: portanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Lembra daquele Senhor que não aceita que a adoração seja para outro, tem que ser para Ele? Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Isso é promessa ainda, eles não tinham visto isso ainda, mas era uma promessa de Deus. Nós estamos falando da soberania de Deus, por quê? Porque Ele está dizendo que é Ele quem vai fazer isso. Não é o acaso, não é o coronavírus que vai afetar e vocês vão escapar e todo mundo sabe nadar porque tem que atravessar o mar. Não, eu vou tirá-los de lá. Com o braço estendido é com um braço forte. Eu vou mostrar que é eu que vou arrancar vocês de lá. E mais, eu vou ser o seu Deus. Isso era promessa, irmãos, ainda. Tudo isso viria pelo Senhor, é promessa de que o Senhor iria fazer. Nós estamos falando da sua soberania e misericórdia. Igualmente a salvação dos nossos pecados, meus irmãos. Igualmente a salvação dos nossos muitos pecados. O Senhor, com um braço forte, com a sua soberania e poder, Ele disse isso: eu vou arrancá-los do meio deste mundo de pecados e vou ser o seu Deus. Isso é maravilhoso da gente ver. É por isso que eu tenho que ser grato a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Era uma promessa para Israel de que Ele iria arrancar eles de lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, isso é uma pregação de Pedro, tá bom? Isso é uma pregação de Pedro. Esse mesmo Jesus que vocês mataram, é Ele quem vai remir Israel.
e as almas que estão em pecado. Pedro vem pregando sobre isso. 37. E, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você está vendo Israel aqui, irmão? Sem condição, escravizado, ajoelhado diante do seu adversário, e Deus faz a promessa: eu vou arrancá-los. Vocês não têm condição para sair, mas eu vou arrancá-los. Aqui Pedro está pregando esse Jesus que vocês crucificaram, é o Senhor. Deus o fez ele como Senhor, Salvador. Mas tem uma reação que nós precisamos ver isso daqui, irmãos. 37, ouvindo eles isto, compungiram o coração. Sabe o que é? Quando Pedro mostrou para eles a condição deles, eles ficaram muito mal. A gente prega o pecado hoje e as pessoas saem daqui bravas. Se soubesse que ia falar de pecado, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que consertar, eu não tinha nem vindo. Mas esses homens compungiram o coração. Compungir o coração é afligir. Ficaram aflitos. É essa a minha condição. Sim, desde Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos. Esses homens afligiram o coração. Afligir o coração, meu irmão, é ficar angustiado. Não acredito que eu estou nessa condição, sabe, mais ou menos assim. Eu estou angustiado com a questão. Nós vamos para o inferno, então, mais ou menos assim, sabe? Angustiado, atormentado, torturado. Isso é afligir. E eles perguntam: que faremos, homens e irmãos? Tem solução para nós? É mais ou menos assim. Nós matamos o Cristo. Eu e você, nós matamos o Cristo. Você não sabia disso? Você nem estava na história? Nem viu falar? Pois ele foi morto por causa dos nossos pecados. Logo ele morreu por nossos pecados. Nós o matamos. E eles ficaram aflitos, angustiados. E quando chega neste ponto de notar o estado miserável que nós vivemos, porque, irmãos, lembra dos murmuradores e dos reclamadores e dos insatisfeitos? Ficaram prostrados no deserto. Aquilo era um símbolo para mostrar que o homem que não reconhece a Cristo como seu Salvador, ele vai ficar prostrado, mas ele será lançado nos infernos, no lago de fogo do inferno. Sabe? Não quero nem imaginar um lugar deste, mas ele está aqui na palavra de Deus, e nós não podemos fugir dele. Eu vou pagar para ver. Pois vai pagar caro. Então, vendo a nossa condição, vendo a condição, o homem se arrepende dos seus pecados. Irmãos, não tem como eu querer um Salvador se eu não descobrir que eu estou precisando. Já pensou nisso? As mocinhas talvez por aí pensam, né? Se aparecesse o super-homem para mim, mesmo se eu não estivesse precisando, eu queria, né? Bonitão, tal. Mas para que eu preciso de um Salvador? Se eu estou bem, eu levanto de manhã cedo, eu vou trabalhar, eu volto a hora que eu quero, eu pago minhas contas, eu não preciso de nada. Mas se ele descobrir que ele é um pecador e que esse pecado vai condená-lo, aí ele compunge o coração.
eles se arrependem e crê naquele que foi dito, fez Senhor e Cristo. Verso 36. Para perdão dos nossos pecados. Isso não parece o resgate do Egito, irmãos? Nós não tínhamos condição de fazer isso, não. Lembra dos pobres filhos de Israel no Egito? Não iam sair nunca de lá se Deus não os arrancasse. Isso nos faz lembrar o resgate do Egito. O que nós não poderíamos fazer, o Senhor fez por nós. Mais uma vez, misericórdia de Deus, soberania de Deus, porque é Ele quem faz. Verso 42 do nosso texto. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Irmão, você já parou para pensar que momento que deve ter sido aquilo para eles? Imagina você estivesse lá, você ia lembrar, vovô morreu escravo, papai morreu escravo, meus irmãos morreram escravos, meus amigos morreram escravos, o próximo agora é eu. Você já pensou nisso? Esta era a condição deles, irmãos. Que momento deve ter sido para eles quando foi anunciado que se teria liberdade? Eu imagino que eles falaram muito deste momento. Eles cantaram, Moisés cantou depois da travessia do mar. Tem um cântico de Moisés. Talvez falam até hoje disto. Talvez cantam até hoje, não sei se com entendimento ou não, mas eu acho que eles não esquecem isso. Mas você sabia que nós nos esquecemos disso facilmente, do nosso resgate? Nós esquecemos disso. Por isso nós não somos gratos. Por isso não há louvor no nosso lábio. Nós acordamos de mau humor, já sai com a cara feia. Bom dia do quê? Não tem bom dia aqui. Está tudo ruim, mano. Não pode sair de casa, tem que pôr máscara, tem que não sei o quê. É por isso que nós esquecemos do nosso resgate. Que um dia nós somos resgatados dos nossos pecados, das mãos do nosso inimigo, do nosso adversário. Nós éramos escravos lá. Nós nos esquecemos de como o Senhor nos remiu, o modo como Ele nos remiu. Por isso nós somos ingratos. Ele não chegou lá, e quanto custa? Está sobrando? Aqui, está pago. Não. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós. É muito caro isso, irmãos. Já pensou em fazer isso com o seu filho? Já pensou em entregar o seu filho para morrer por um pecador? Não, isso não está nem nos nossos planos. Nem por uma pessoa boa nós não entregamos os nossos filhos. Viu, Luizinho? Papai não vai fazer isso com você, pode ter certeza. Mas o Senhor Deus fez isso por nós. Que Ele queria arrancar a gente com o braço forte para mostrar, foi eu quem fiz, viu? Eu vou entregar meu filho para morrer por isso. Neste nosso trajeto, irmãos, por esta vida, guarde isso com você, nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos. Sabe, nessa vida, labuta, canseira, desemprego, doença, nós não podemos esquecer que um dia nós somos escravos dos nossos pecados, mas desses pecados nós somos libertos. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, da vida perturbada. Aos Efésios capítulo 2 verso 1 diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, não tinha salvação para a gente. E o Senhor nos deu vida,
e vida em abundância, como diz a sua palavra. Oh, coisa maravilhosa. Isso aí faz a gente ser grato a Deus, sabe? Mas, como eu disse aqui, você percebeu? Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Mas talvez a gente não canta isso dentro da nossa casa para os nossos filhos. Talvez os nossos filhos não saibam o que Deus fez por nós. Mas de uma maneira que você deve contar com lágrimas nos olhos por gratidão, sabe, irmão? Filho, nós estávamos escravos e o Senhor nos resgatou. O Luizinho já, você viu ali? Nós estávamos escravos, com grilhões, presos, e o Senhor nos arrancou de lá. Talvez os nossos filhos não saibam disto. E se isso acontece é porque nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. E vou dizer uma coisa para vocês: os nossos filhos também não vão amar a Deus se nós não amamos. Eles não vão ser gratos a Deus se nós não somos gratos a Deus. Eles vão virar resmungões se nós somos resmungões. Sabe aquele cara feio, sabe? O filho vai no mesmo caminho. O filho é a cara do pai. Versículo 43 até o final. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Era a Páscoa que era para eles fazerem nas suas gerações. Lá na frente o Senhor Jesus acabou com a Páscoa, porque a Páscoa já era Ele. Ele foi sacrificado por nós, a Bíblia diz. Mas temos a ceia do Senhor, né? Amados, mas eu quero mostrar para vocês que aqui é uma separação muito visível. Você percebeu? O Senhor Deus disse para Moisés e Arão, que eram os líderes: nenhum filho de estrangeiro vai comer dessa Páscoa, tá bom? Só o servo que for comprado, depois de ser circuncidado, vai comer dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nós estamos falando de uma separação visível, que é possível. O Senhor Deus separou, simplesmente separou. Ontem a mensagem do irmão Arino dizia: na contramão. Percebeu? Nós estamos separados, meus irmãos. O Senhor nos resgatou para a gente ficar separado. Na contramão desse mundo. O que o mundo fala, vamos na Bíblia, esse negócio aí não está certo. Vamos lá. Nós estamos na contramão, não podemos esquecer disso. Os filhos de Deus, pela ordenança, aqui a Páscoa, mas depois a ceia, pela ordenança ou pelo testemunho, devem anunciar a Cristo. É isso que nós fazemos na ceia, Celebramos isso. Participantes do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Nós devemos anunciar isso até que Ele volte, é assim que diz na ceia, instituição da ceia. Mas, e também no nosso testemunho, nós precisamos anunciar a Cristo. Nós somos diferentes. Todos aqueles que se consideram comprados pelo precioso sangue de Cristo devem anunciar a Cristo. Todos aqueles que foram, lembra que nós falamos de resgate?
todos aqueles que foram resgatados devem anunciar a Cristo. Ativos. Para isso, meus amados, nós precisamos de um viver digno, onde a nossa parte aqui, nós falamos da soberania e misericórdia de Deus, a nossa parte é gratidão. Um viver digno, grato, um testemunho convincente no meio do mundo, para que saibam que nós somos do Senhor. É assim que a igreja precisa continuar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu amado amigo que nos visita nesta noite. Você por acaso já foi comprado, resgatado dos seus muitos pecados por Cristo? Você por acaso crê nele de todo o coração? Você por acaso entregou sua vida para ele já? Permitiu que ele te arrancasse das garras dos seus pecados? Nós precisamos lembrar, meus amados, que o preço já foi pago naquela cruz, tá? Não tem que pagar mais nada, é só mediante a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu e você, já está pago. Por acaso você já foi resgatado? Se não foi ainda, o que espera para sair dessa escravidão? Dos seus pecados? Vamos lembrar da história de Israel. Agora é a liberdade, vamos embora, vamos sair daqui. O que espera para sair da escravidão dos seus pecados e crer em Cristo? Meus amados, que alto preço foi pago por nós. Sabe aquilo que você compra por moedas? R$1,99. Não tem. Ô Luizinho, você tem uma moedinha? É assim que a gente fala, né? Pega uma moedinha aí por aí. Que alto preço foi pago por nossos pecados. Mais uma vez, a morte do Filho de Deus. Que preço é esse, irmãos? Como nós valemos tanto, viu? Isso nos leva à gratidão. Isso nos leva a amar a Deus. Isso nos leva a amar o seu Cristo de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os seus pensamentos ou forças, como estava lá atrás. E isso sem cessar. Não podemos parar. Para terminar, vamos lembrar que o objetivo da saída deles era uma terra prometida, lembra? O Senhor prometeu para eles e deu a terra para eles. Mas para nós, a eternidade com Deus. Para todo sempre com Deus. Por isso que Deus pudesse abençoar a sua palavra, sua igreja, e nos fortalecer para continuar a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.